noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma vez estamos aqui, hoje, excepcionalmente numa terça-feira, e desde já esclarecendo que esse é um programa que na terça-feira não é o nosso programa, né? O nosso programa é na quarta. Amanhã nós temos o programa no horário normal. Nós só insistimos lá com a TV Síndico Online, no sentido de fazer esse programa, porque o Dr. Wander tem um problema de horário na quarta-feira, né? Ele não poderia estar participando na quarta-feira, e aí, como a gente tem um tema, no meu entender, bastante relevante e envolve uma questão que é a expertise dele, né, na área criminal, eu insisti com ele, ele nos deu essa oportunidade. Então, desde já agradecer ao Dr. Wander Andrade, ele já esteve aqui conosco outras vezes, é advogado criminalista, atua na área condominial, ele é de São Paulo. Na sequência, a gente abre a oportunidade para ele se apresentar, e também agradecer a doutora Leidiane Malini, também já esteve conosco aqui. Ela é aqui do Espírito Santo, atua na área condominial, mas não na área criminal, né? E aí ela vai estar nos dando apoio também nas questões jurídicas que envolvem esse assunto, né, que nós trazemos aqui hoje. Doutor Wander, por favor, fique à vontade para o senhor fazer a sua apresentação, dar um breve relato aí do seu currículo para todos que nos assistem. Bom, boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui ao lado do meu querido Maurício Ceotto. É um convite irrecusável sempre atender aí às suas convocações. Também uma alegria imensa estar aqui ao lado da doutora Leidiane, ela que é presidente da Comissão de Direito Condominial aí na região do Espírito Santo. Portanto, estamos aqui com autoridades na área. Para mim é uma imensa satisfação. Eu sou professor universitário há mais de 30 anos na academia. Atualmente estou também na direção da universidade, e advogado condominialista. Gosto muito de frisar esse ponto. Advogado condominialista, linha de frente, né? Que está lá nas assembleias, está lá no fórum, lá trabalhando, acompanhando o síndico no seu dia a dia, nas suas inúmeras demandas, e vivenciando, né, essa realidade difícil que é a gestão de condomínios. Portanto, para nós aí, uma imensa satisfação atender esse generoso convite. Obrigado, doutor Wander. O que mais incomoda, talvez, ao senhor também, é a questão de AGE toda noite, né? Infelizmente, a nossa agenda acaba ficando... o nosso período de trabalho é 7 da manhã, às 11 da noite, todo dia, mas são ossos do ofício. Doutora Leidiane, por favor. Boa noite a todos. A gente trabalha mais que Cipolate, né, Maurício? Cipolate é só de 7 a 7. É verdade. Boa noite a todos. Eu sou Leidiane Malini, sou advogada condominialista. Maurício, hoje, quando eu convidava uma cliente, uma síndica, eu fiz uma reunião hoje à tarde, antes da gente começar aqui, e eu falava com ela que você não me faz um convite, você me dá um presente. Na nossa primeira oportunidade aqui, eu tive com a professora Rose Ferreira, que é uma grande especialista em acessibilidade, em direito do idoso, e aí eu comentava na época que eu fiz a pós em condominial, e ela foi uma das pessoas que mudou a minha mente, porque abriu um horizonte sobre acessibilidade que eu não conhecia. E aí, na semana retrasada, eu postei no Instagram do escritório o livro que eu estava lendo, e aí me chegou o convite. Então, assim, obrigada pela oportunidade. Estou aqui para aprender, tá? Porque estou estudando responsabilidade civil pelo livro do Dr. Wander. Que isso. A honra é nossa, o agradecimento, mais uma vez, à disponibilidade do Dr. Wander e da doutora Leidiane, né? Nós temos um tema hoje bastante relevante e importante, né? E eu gostaria, Dr. Wander e Leidiane, dar alguns esclarecimentos sobre o fato, né? Nós vamos tratar de um fato específico, né? Mas, na sequência, a gente tenta buscar generalizar isso que ocorreu lá, né? Porque, no meu entender, com as experiências, né, com o nosso dia a dia, que a gente consegue minimamente ter um conhecimento melhor, ganhar experiência, né? Bom, há poucos dias atrás,
houve a notícia aí da morte de um músico. Eu tive cuidado até de buscar na notícia de imprensa, né? Esse músico, o nome dele era Guilherme José Rocha Soares, ele tinha 36 anos, né? E o acusado, um policial militar, Lucas Torezani de Oliveira, com 37 anos, né? Quer dizer, um morto e o outro com a vida totalmente perdida por uma situação dessa, né? E o relato do delegado, né, 1 ou 2 dias depois do que aconteceu, nos dá conta de que o suspeito saía do hall social do apartamento dele, né? São conjuntos, o doutor Wander conhece o Espírito Santo, a Leidiane, obviamente, Jardim Camburi, você tem aqueles conjuntos com vários prédios, né? Então, ele saía do hall social do prédio dele, são condomínios que não têm área de lazer, ele saía do hall social e ia para a porta do hall social lá do músico, ficar bebendo e fazendo barulho, né? Fazendo algazarras, no termo usado pelo delegado, né? E isso incomodava muito, né? Óbvio, né? Pelo que eu vi na reportagem, eram acho que 3, 4 horas da manhã, a pessoa querendo dormir e alguém na sua porta fazendo barulho, falando alto, né? Bêbado quando começa a falar, começa a perder a noção da altura, né? do tom de voz, né? E então o músico saiu para pedir para que pudesse parar aquilo, né? E acabou sendo assassinado por esse policial. Mas o que me chamou a atenção nesse fato foi que 2 ou 3 dias após, né, numa matéria de TV, a síndica aparece com um livro de registro do condomínio, dizendo que aquilo era já tinham vários relatos, né? Eu procurei confirmar essa quantidade, mas uns dizem 5, outros dizem 6, outros comentaram 18 anotações de registro do músico lá, incomodado com aquela situação, né? E, naquele primeiro momento, a síndica estava se colocando ali também como uma vítima, né? Daquela situação. Mas, ao meu conhecimento, e aí exatamente a necessidade de trazer o doutor Wander e a Leidiane para a gente discutir isso, na verdade, o meu entendimento é que ela não é uma vítima, né? Ela foi negligente e a negligência dela acabou gerando a morte de alguém, né? Por isso, doutor Wander e Leidiane, eu gostaria de que vocês fizessem esses primeiros comentários acerca desses fatos, para a gente poder, na sequência, discorrer melhor sobre o assunto. Doutor Wander, por favor. Bom, vamos lá, né? Inicialmente, eu acho que a gente tem que pontuar que nós estamos, como o próprio Maurício já assinalou, diante de uma grande tragédia. Primeiramente, porque nós temos uma pessoa com a sua vida ceifada no auge de uma idade produtiva, de uma idade ativa, um profissional gabaritado, estudante de direito, e do outro, um policial militar que também terá pela frente, veja que num primeiro momento a palavra dele foi recebida com presunção de idoneidade, quando ele chega na delegacia e ele afirma que, na verdade, ele teria sido uma vítima e ele apenas teria respondido dentro de um contexto de legítima defesa, o delegado, sabedor de que era um policial militar e, naquele momento, só tendo aquela versão, portanto, nada a reprovar a conduta do delegado, muito pelo contrário, ele permite que aquela pessoa registre os fatos e seja liberado imediatamente. Num segundo momento, são coletadas provas e trazidas para os autos, e essas provas dão conta, particularmente das provas tecnológicas obtidas por meio do circuito fechado de TV. As imagens que foram coletadas dão mostra bem clara de que não houve a aludida legítima defesa, muito pelo contrário. O músico, ele chega num tom respeitoso, com as mãos para trás, nenhuma afronta, nenhum desrespeito, apenas realmente exigindo a sua condição de morador, o respeito que todos devemos ter uns pelos outros,
só pelo fato de vivermos em condomínio, e esse respeito não somente não lhe é conferido, como ainda é extrapolado em termos de resposta e um exagero de absoluta desproporcionalidade. O policial desfere um tiro no tórax, portanto, numa zona letal, e não tardou para que houvesse o falecimento do músico. Portanto, temos ali um crime hediondo. É assim que o Código Penal classifica o homicídio qualificado, especialmente por não haver a mínima possibilidade dessa pessoa reagir. E há indícios, inclusive o delegado que agora investiga o caso, há também a hipótese de que outra pessoa estivesse ao lado do próprio policial, teria empurrado a vítima. Que também era policial, né? O grau de covardia perpetrado neste exemplo, ele realmente extrapola todo e qualquer limite. E aqui a gente lamenta profundamente, porque todos nós sabemos, né, que os policiais militares, eles são comprometidos com a legalidade, comprometidos com a segurança da vida das pessoas, fazem um juramento de dar a própria vida em prol da vida dos demais. E este policial desonrou o juramento feito por ocasião do seu ingresso na instituição e, na sequência, pratica esse ato altamente censurável, altamente reprovável. Claro, a doutora Leidiane, com toda certeza, vai falar daqui sobre o papel do síndico, a importância do síndico. Eu também quero voltar depois a falar sobre isso. Mas uma coisa me parece o seguinte, Maurício. Quando você examina o advento de um crime e você faz depois uma retrospectiva, você examina as causas, as potenciais causas que poderiam ter gerado esse mesmo desfecho. Claro que se você voltar e fizer aquilo que nós chamamos de regresso ao infinito, até o fabricante da arma teria sido responsável, na medida em que ele fabricou uma arma que foi entregue àquele policial. Lógico que esse regresso ao infinito, ele começa a retirar desta linha de responsabilidade uma série de pessoas, assim como o comandante do policial que permitiu que ele estivesse armado. Claro que essas pessoas não podem responder pelo delito. E aí vem a grande pergunta que o Maurício lança aqui para a nossa reflexão. Teria a síndica alguma margem de responsabilidade no desfecho fatal? Na minha ótica, nós não podemos atribuir à síndica esse desfecho e esse resultado. É bem verdade que nós temos críticas, sim, à conduta dela, algumas anotações que podemos aqui fazer, deixar à guisa de uma orientação para os síndicos, num sentido de uma visão mais ampla, mas nós não podemos conceber, ainda que a síndica fosse absolutamente inerte, que não foi, ainda que ela tivesse sido absolutamente negligente, e até pode ter havido uma margem de negligência, mas não me parece que essa margem de negligência possa justificar a barbaridade e o grau de violência que foi perpetrado por um agente da lei. E é isso que a gente precisa entender. Não foi uma situação em que a síndica permitiu que adentrasse a um condomínio alguém sem nenhum cuidado, um criminoso com uma ficha extensa. Não, era um morador com uma ficha extensa de irregularidades na vida condominial. Não havia notícias de violência, não havia notícias de que era uma pessoa ameaçadora, era uma pessoa intimidadora. Então, é alguém que pode ter ali uma desavença. Mas esse episódio deixa muitas lições, né? Uma delas, me parece, a de que isso não deve nos levar a pensar que todo policial militar age desta forma. Não. Esse episódio foi fora da curva. A grande massa de policiais civis, militares, federais, são agentes da lei altamente comprometidos com a sua função e com a salvaguarda dos direitos mais importantes das pessoas, que é a vida, a integridade física das pessoas.
Também o fato de que nós, como condôminos, precisamos aprender a viver em condomínio. E hoje, há pouco, me foi feita uma pergunta no programa de televisão em que eu fui entrevistado, se deve o condômino, ele mesmo, ir lá pessoalmente, corporalmente, tirar satisfações, exigir de um outro condômino um comportamento ou uma resposta diametralmente diferente do que ela gostaria. E a nossa orientação é de que ele nunca faça isso. Especialmente em situações em que festas estão acontecendo, em que os ânimos podem se tornar exaltados e a figura das pessoas confrontadas pessoalmente, isso pode ser um gatilho para uma explosão em qualquer circunstância, até de alguém de quem nós esperávamos que tivesse um equilíbrio emocional e não teve. E a terceira lição é de que os síndicos precisam exercer o poder disciplinar com maior cuidado. E aquilo que você falou, Maurício, mais de 18 episódios, realmente talvez fosse o caso de fazer um exame mais acurado para poder verificar se nós estaríamos ou não diante de um condômino antissocial. E nesse tocante, se de fato confirmado o fato de que haveria ali um condômino antissocial, só pelo fato deles desrespeitar o sossego, a tranquilidade dos demais vizinhos, me parece justificável que talvez ele não tivesse a qualidade apta para viver em condomínio, e talvez tivesse mesmo que ser expulso, mas isso não é uma coisa que se consegue sem um trabalho prévio do síndico. O síndico ele tem que elaborar todo um dossiê, toda uma documentação, todo um conjunto de advertências, multas, penalidades, para que lá no final eu possa cogitar da possibilidade da expulsão de um condômino, que é algo excepcionalíssimo, não é? Dentro do direito de propriedade, porque a priori o direito de propriedade é um direito fundamental, tem que ser respeitado, e só em situações excepcionalíssimas alguém pode ser privado de uma das vertentes do direito de propriedade. Então, eu não quero hipotecar ao síndico a prática de um ato ou de um não ato que teria dado causa a este resultado. De alguma forma, a sua conduta poderia ser melhor? Sim. Como gestor, poderia ter atuado de uma forma mais adequada? Sim. Mas a brutalidade da conduta do agente da lei foi de tamanha ordem, de tamanha envergadura, que nós não conseguimos pontuar a responsabilidade do síndico como causa apta a gerar este mesmo resultado. Então, eu não diria que há nexo causal. Não me parece ter havido nexo de causalidade, causa e efeito. Ou seja, porque o síndico não puniu, então a vítima sobreveio o resultado morte. Mas eu queria ouvir a doutora Lidiane, com a opinião dela aí sobre o papel do síndico, né? Ela que é de Vitória, ela que é do Espírito Santo, talvez esteja até mais próxima, né, dos acontecimentos, talvez vai ser uma importante colaboração. Doutora, deixa só eu fazer uma pontuação sobre tudo que o doutor Wander falou, no sentido de ser mais objetivo, até para que os próprios condôminos, né, vamos olhar pelo lado do condômino primeiramente, pudessem ser orientados corretamente, né? Depois a gente vê o lado do síndico. Mas a pergunta, Clara, que eu queria fazer aos dois cabe ao condômino, né, além da registro no livro próprio, né, no livro de ocorrências, alguma outra posição, alguma outra atitude que não fosse esta de registrar, até porque, pelo que a gente sabe, né, e que é o que a gente vê no dia a dia, toda a parte de gestão do condomínio é a responsabilidade do síndico, né? Mas o condômino teria uma outra opção, uma outra forma de demonstrar a insatisfação dele, né? Óbvio que não, nem tanto nem tão pouco, né? Não só fazendo só o registro, mas também não indo tirar satisfações, porque
lembrando tudo que o doutor Wander falou, e principalmente que tem o álcool envolvido, né? No momento em que o álcool está envolvido, a coisa começa a ficar sem razão. Mas haveria alguma possibilidade, alguma outra opção ao condômino? Relacionado a essa questão, só uma pontuação sobre o que o doutor Wander falou, eu acho que não dá mesmo para a gente dizer que se a síndica tivesse agido, o crime teria sido evitado. Mas dá para a gente refletir que se ela tivesse, de repente, tomado as cautelas de advertir o morador, começar a montar esse dossiê, como ele bem diz, para municiar ações de conduta antissocial, que seja a aplicação de multas, e aí depois uma ação judicial, a gente tivesse evitado isso. Porque a pessoa entendeu? Já fui multado 1 cota, 5 cotas, 10 cotas, a pessoa vai pensar, porque um policial militar ele não tem uma remuneração tão alta. Então, aí talvez se a gente tivesse tomado esse cuidado no processo administrativo, de não deixar chegar em 18 ocorrências, para depois falar, aconteceu um crime aqui dentro, de repente, dá para a gente pensar nisso, sabe? Se nessa lógica financeira ele não tivesse parado. Mas indo em cima da sua pergunta, Maurício, a recomendação é não vá, nem o próprio síndico. Mas num caso como esse do policial especificamente, a gente poderia ter chamado a polícia, porque a gente já estava aí altas horas da madrugada e ele com som alto, não era a primeira vez. A Polícia Militar tem um trabalho bastante legal ali em Jardim Camburi, então eles costumam ir ao prédio. E se tratando de um policial militar, a nossa corregedoria, que também é bem ativa, se a síndica tivesse chamado a polícia das outras vezes e até pegado essas ocorrências e levado para a nossa corregedoria apresentando a conduta do policial ali frente aos condôminos, que querendo ou não, quando você fala de um policial, você espera uma moral mais elevada dele. Você espera que ele tenha uma conduta ainda melhor do que a minha, porque ele é um defensor da lei, é um defensor da sociedade, ele anda armado. Então, assim, eu penso que o condômino insatisfeito, além do registro da ocorrência no condomínio, poderia, de repente, ter levado essa situação também para a corregedoria de polícia. Isso vale para qualquer órgão de classe. Eu falo que a OAB aqui no Espírito Santo, ela também é bem atuante para analisar essas questões de ética do advogado. Eu não sei como é que é a atuação do CREA, mas eu sei que a polícia e a OAB aqui são bem ativas nessas apurações. O CREA, se eu começar a falar, a Leonita vai me chamar a atenção lá, eu vou ficar quieto. Eu joguei a bomba para você por conta disso. Esses dias eu fiz uma manifestação sobre o CREA e recebi uma bronca. Vamos passar, porque a decepção é grande, mas vamos lá. Doutor Wander, cabe aí dizer que ao síndico também precisa ter a figura ou conhecer as práticas de mediação, quer dizer, não seria importante o síndico, antes mesmo de multar, né? A gente chega na questão das multas, né? Mas antes mesmo de uma providência, e aí já extrapolando, né? Para todos os casos, porque eu gostaria até de fazer essa pergunta a todos os síndicos desse estado e do país, né? Será que algum de vocês não tem lá no registro, no seu livro de ocorrências, alguma reclamação que vocês não estejam dando atenção? É importante o fato, porque ele chama a nós a reflexão, no sentido de que o síndico precisa, no meu entender, num primeiro momento, atuar aí como mediador, né? É ele que tem o dever de buscar as partes e uma conversa, às vezes, em separado, podendo haver casos de não se colocar as duas partes de frente, né? Ou também chamando para uma... como diria, uma questão psicológica aí, né? A atuação como psicólogo, de buscar entender os problemas de um e de outro e tentar uma compensação. Também poderíamos tratar a coisa dessa forma, doutor Wander? Bom, nós temos que analisar cada momento deste fato. A mediação, a conciliação, são instrumentos fundamentais, importantíssimos, não só
no campo das escolas, das empresas, também dos condomínios. Contudo, quando você está ali numa situação já de ânimos exaltados, já de confronto instalado, já de conflito exacerbado, este não é o momento de empregar a mediação. A doutora Leidiane apontou o remédio exato, qual seja, naquele momento, você tem que agir como você age em outras circunstâncias dentro do condomínio. Quando o cano estourou, você chama o encanador. Quando o portão eletrônico quebrou, você chama o especialista. É uma situação de emergência. É isso que tem que ser detectado. Na emergência, você chama o pronto-socorrista. E o pronto-socorrista desse tipo de confronto é a polícia. Portanto, o que essa síndica e o que o condômino deveria ter feito era acionar 190. Me parece que esse é o número a nível Brasil, 190, né? A polícia militar. Ou seja, os policiais podem até arvorar-se, né? Corajosos, audaciosos, perante um pobre de um condômino desarmado. Muitos síndicos têm agido também equivocadamente. A doutora Leidiane apontou isso. Ela falou, nem o síndico deve ir lá pessoalmente. E ela está correta. Porque e nós temos visto síndicos sendo agredidos, sofrerem diversos tipos de ofensas, também pelo fato deles estarem expostos fisicamente, organicamente, quando vão lá de corpo presente, de forma presencial, tentar separar e tentar resolver contendas. Não. Numa situação como essa, o síndico não pode ser o xerife. Ele deve procurar inicialmente, a depender do desenrolar dessa demanda, o quanto possível, até buscar uma orientação jurídica emergencial. Ligar para o seu advogado. Olha, eu estou diante desse caso aqui. Se você não sabe o que fazer, naquela hora da emergência, a cabeça não funciona muito bem, né? Muitas coisas estão ali, muita pressão, e para não errar, nada melhor do que ter um especialista de cabeça fria, especializado, calculista, para poder orientar. E o que diria o advogado? Aciona a polícia militar. O rapaz é policial. Esse fato era conhecido. Era só dizer para a polícia que ele era um policial. Sabe o que ia acontecer? Como diz a doutora Leidiane, não iam mandar uma viatura normal, iam mandar a viatura da corregedoria. Ou seja, esse policial podia ser preso pela própria polícia administrativamente. Então, o que está faltando no nosso meio, um pouquinho, Maurício, é agir tecnicamente diante das situações que demandam intervenção técnica. E veja que as soluções, elas não são tão complexas. Mas quando você usa o remédio errado, até proativamente, até de forma louvável, às vezes o síndico quer ir lá ajudar. É louvável essa sua intervenção, mas não é adequada. É louvável o próprio condômino querer dar cabo dessa situação, mas não é adequado. Essas situações nós temos que chamar aqueles a quem compete fazer a devida intervenção. Então, os mediadores poderiam ser utilizados não naquele momento, mas diante de um quadro de conflito instalado, marcar, né, ao longo dessas 18 desavenças, além das penalidades, além das sanções, que aplicadas ou não, fato é que nada resolveram, algumas ações de busca de um consenso, de busca de uma solução negociada, poderia ter sido feita. Não naquele momento de emergência, mas ao longo desse processo. Poderia ter sido marcado. Eu já presenciei situações de conflitos instalados entre vizinhos em que eu sugeri que fosse feito isso. Olha, vamos marcar uma reunião, vamos aqui conversar, não é? As pessoas juntas aqui. E alguns desses vizinhos falaram, não, eu não quero. Então, veja, a pessoa negou. E nós fomos insistindo, e ela negou todas as vezes. E não quis descer para o campo da mediação e dentro da negociação. Mas nós fizemos a nossa parte. Então, é a pergunta que fica, você tentou pelo menos ou nem tentou? Nesse histórico, eu sem conhecer o que aconteceu de fato, eu arrisco dizer que pode não ter havido nenhuma tentativa de mediação.
e nenhuma tentativa de conciliação, que também é um erro. Também é um erro querer gerir condomínio só com regulamento, só com convenção. É mais ou menos imaginar fazer a mesma coisa na sua própria casa. Pega os seus filhos, cria um regulamento interno da sua casa e começa a aplicar advertência e multa nos seus filhos. Tem uma hora que não vai, você vai ter filhos antissociais. Você vai ter que expulsar os seus filhos? Não. Você vai ter que conversar, vai ter que dialogar, vai ter que ter amor, vai ter que ter castigo. Tudo pesado, sopesado, aplicado com muita... E no âmbito do condomínio é a mesma lógica. Nós estamos tratando com pessoas com quem nós convivemos. Então a gente também não pode usar e abusar dos instrumentos disciplinares. Nós temos que também buscar outras ferramentas, e você sinalizou uma das mais importantes, que é a mediação e que é a conciliação. Agora, na medida em que essas ferramentas não são acatadas, não são aceitas, aí você só tem os instrumentos legais. E você tem que usar os instrumentos legais, não é? E a inércia do síndico, e eu concordo com a doutora Leidiane, ela pode ter sido um estopim, ainda que primário, ainda que embrionário, deste episódio que, de alguma forma, poderia ter uma prevenção, poderia ter uma profilaxia. Mas ainda que tenha acontecido, ela não me parece apta a se tornar uma causa deste resultado. A causa primária foi a vontade, a livre vontade deliberada deste agente da lei de agir como agiu, inadvertidamente, né? Exatamente daqueles aqui de quem nós esperamos o cumprimento da lei e o equilíbrio diante de situações estressantes. Mas o Maurício coloca também um fator que é a bebida alcoólica. Então, com a bebida alcoólica, você tem um componente a mais. Você tem aí mais um ingrediente que vai trazer um desequilíbrio para as relações e um comprometimento até mesmo da postura, do comportamento das pessoas. E você tem uma válvula e um episódio incendiário. Já se você tivesse chamado a polícia, eles sabem como lidar até nessas situações de estresse. Exato. Maurício, só uma pontuação em relação a essa questão da mediação, porque, na verdade, a gente não sabe se nesse caso específico, embora a mediação seja um excelente recurso para dirimir conflitos no dia a dia da nossa vivência em condomínio, porque as ocorrências não foram todas registradas por esse mesmo morador. Eram ocorrências, pelo que me parece, de diversos condôminos, de condutas em momentos diferentes. Então, eu não sei se a mediação, nesse caso concreto, ela seria capaz de trazer uma paz para aquele condomínio específico, porque não era um problema de relacionamento entre o condômino que foi a vítima e o policial militar. Sem dúvida. Eu gostaria de agradecer ao Jonildo. Ele é corretor no Rio de Janeiro, ele nos prestigia sempre, e fez um comentário aí de que os ônibus foram acirrados, né? Eu concordo, né? Esse acirramento, ele acontece no momento de estresse, no momento de álcool, né? Faria uma correlação também com a questão do trânsito, né? Aquelas situações que corriqueiramente a gente vê na televisão, onde alguém deu uma esbarradinha no seu carro ou tomou uma fechada, e aí o outro lado parte para sair dando tiro e tudo mais, né? Quer dizer, nós, no dia a dia, com todo esse estresse, já estamos no limite. Mas eu gostaria de estar caminhando, né, exatamente nesse momento antes, doutor Wander, não é nem exatamente no fato em si, né? Buscar exatamente essa possibilidade da síndica ter evitado, né, tudo isso que, com alguma medida, alguma providência, até porque o objetivo final meu com esse programa é a gente buscar não só a questão do crime em si, né, mas as diversas outras, vamos dizer, negligências que o síndico comete no seu dia a dia, com a manutenção da edificação,
com a não correção das anomalias, né? E tantas outras que a gente está cansado de ver todos os dias, né? O senhor, antes do programa, comentou um erro construtivo causou um ferimento grave com fratura exposta em crianças, né? Quer dizer, a gente repete todos os dias, a engenharia, ela dá sinais, né? A gente, tendo uma inspeção cuidadosa da edificação, a gente consegue antever muitos desses fatos, né? Não diriam todos, porque a gente é humano, né? Não, se eu tivesse aqui me arrogando na condição de conhecer, de enxergar tudo que vai acontecer, obviamente não seria engenheiro, mas a gente que faz a inspeção predial todo dia, consegue muitas das vezes antever muitos fatos. E é nessa linha que eu gostaria da gente caminhar, quer dizer, cabe ao síndico simplesmente deixar a coisa acontecer, ou ele precisa fazer uma intervenção, seja ela qual for. E aí eu perguntaria também aos dois, o único instrumento legal, né? É óbvio, questão fora existe toda uma legislação, mas aquilo que o condomínio, o síndico pode se basear é regimento interno e convenção, ou ele teria algum instrumento legal que ele pudesse se basear para as medidas legais cabíveis? Posso fazer uma pontuação antes, Maurício? Relacionado à conduta dos condôminos. Porque na semana passada, eu me lembrava aqui, eu fui procurada por um síndico de um condomínio que queria ajuizar uma ação para poder afastar um condômino do prédio por condutas antissociais. E aí, quando eu fui verificar, eles não tinham nada. Eles sabiam, conversavam entre si sobre as condutas antissociais praticadas por esse condômino, e ele tem um perfil bem de psicopata, mas nada formalizado. E aí a gente precisa destacar aqui a importância dos condôminos registrarem. E nesse condomínio que a gente está utilizando como exemplo hoje, que culminou nessa morte, os condôminos aparentemente fizeram a parte deles, que é provocar a administração. Olha, a gente tem uma pessoa aqui que ela está praticando condutas antissociais. Por que a gente precisa destacar isso? Porque para a gente chegar numa ação para poder excluir um condômino, e essa é uma medida excepcional, como o doutor Vander bem diz, a gente tem um caminho a seguir, tem todo um procedimento administrativo, e esse é um último recurso. E como é que esse procedimento começa? Com o condômino provocando o síndico, que é através da ocorrência formalizada. E eu estou destacando bem isso, porque principalmente em se tratando de conduta antissocial, se o condômino só fala, Maurício é o síndico, vamos pegar como exemplo, Maurício, a Lidiane está fazendo isso. Colocar você como síndico do nosso condomínio aqui. Aí o Vander vai lá e fala, Maurício, a Lidiane está fazendo isso. Para o Maurício tomar providência, mas sem ele formalizar. A gente corre o risco de, embora aquela pessoa tenha condutas antissociais que sejam passíveis de punição, no final, e já vi isso na prática, ela entrar com uma ação contra o condomínio alegando que está sendo perseguida. Então, a gente precisa dessa atenção dos condôminos no registro da ocorrência. E esse cuidado do síndico de fazer o que você falou. Síndico, você está analisando o livro de ocorrência, você está respondendo, você está dando seguimento àquilo ali, cumprir esse procedimento. Aconteceu, e a gente tem muitos síndicos que gostam primeiro de quê? Ir lá e conversar, olha, o morador reclamou, você fez barulho tal dia, não faz isso de novo não, senão eu vou ter que te notificar. Tem alguns condomínios que é multa direta, vou ter que te multar. Então, assim, conversou, faz uma advertência formal se aconteceu de novo, aplica a multa, vai guardando aquilo ali na pastinha. Aconteceu? Se tiver possibilidade de majorar a multa, majora a multa. Continua acontecendo? Convoca a assembleia, aplica a multa multiplicada por 5 que está prevista no Código Civil. Porque a lei fala o quê? Que a conduta antissocial, para ele poder ter uma punição mais severa, e essa punição mais severa, a nossa legislação civil privilegia a pena pecuniária.
a gente precisa que essa conduta tenha sido praticada reiteradas vezes. Nesse caso que a gente está falando, a gente já tinha reiteração. Não foi falado sobre a aplicação de multa, mas para a parte do prejuízo financeiro que esse policial poderia ter sofrido, a gente já tinha mais do que elemento para isso. E aí, aconteceu de novo, aí a gente poderia, de repente, caminhar para uma ação judicial para a exclusão desse condômino. Mas eu queria destacar, sabe, a importância dos condomínios tomarem cuidado nesse procedimento, porque as pessoas procuram advogados, não aguento mais a Leidiane, vamos entrar com uma ação para expulsar ela daqui. Não é bem assim, você não vai ter sucesso judicialmente, e se você não tomou esse cuidado, você vai me procurar hoje com esse problemão aí, mas vai ter que começar tudo de novo, a montar esse dossiezinho, percorrer todo esse caminho para depois culminar com essa ação por uma conduta antissocial. Ok. Doutor Wander, só um minuto antes de eu dar a palavra ao senhor, eu gostaria aqui de só ressaltar esses 2 pontos que são fundamentais colocados pela Leidiane. Nós já vamos estar aí no 35º, 36º programa, já tem quase um ano, tem mais quase 2 anos, desculpa, a gente repete aqui praticamente toda quarta-feira, né? Manutenção predial, não basta apenas você fazer, você precisa registrar. Se você não registrar uma manutenção predial, é quase a mesma coisa de que você não tenha executado. E é exatamente o que a doutora Leidiane falou. Se não se registrar, não se documentar e tiver aquela documentação para um embasamento jurídico, é praticamente nula a possibilidade de ser viabilizado, né? Um outro detalhe que eu gostaria de ressaltar também, doutora Leidiane, é o que a gente vê todos os dias, né? Ao síndico fica sempre aquela impressão de que contratar uma assessoria técnica de engenharia, contratar uma assessoria técnica jurídica é sempre um custo. Eu digo sempre para todos, não é custo, é um benefício, é um investimento que você está fazendo na qualidade da sua administração. Isto é, não adianta você achar que o síndico, né, em que pese estamos tratando aqui até do síndico profissional, não estamos falando nem do leigo, né? O síndico profissional, ele não tem a obrigação de conhecer de engenharia, ele não tem a obrigação de conhecer de direito, administração, psicologia e todas as demais matérias que seriam pertinentes, né? Então, ele precisa buscar esse apoio. E, sem dúvidas, sozinho não vai se conseguir nunca. Wander, por favor. Maurício, só explicando. Daqui a pouco o Sérgio está me puxando a orelha, porque ele acha que eu falo demais. Espero que eu não esteja ouvindo. De forma alguma, você trouxe para nós aqui aquilo que no direito nós julgamos absolutamente fundamental. Nós, quando vamos mover uma ação de vícios construtivos contra uma empresa, nós temos que ter as evidências das manutenções. Quando nós vamos mover uma ação de expulsão de condomínio antissocial, nós temos que ter as evidências de que, de fato, houve os tais comportamentos antissociais. Vamos lembrar que o juiz de direito, ele é um personagem inerte. Ele tem que ser provocado, como nós chamamos, né? Nós temos que acionar a justiça. E ele, enquanto juiz de direito, ele é protetor dos direitos fundamentais. Esse é o grande papel do juiz. Ser alguém que responde pela tutela dos direitos fundamentais. E a propriedade é um direito fundamental. Olha o trabalho, olha quanto de vida uma pessoa pode ter se esforçado para adquirir a sua casa, o seu imóvel. O que representa? Eu que conheço muito a família policial militar, sou o capitão da reserva da Polícia Militar, meu irmão é tenente-coronel da Polícia Militar, eu conheço muito esse meio, eu sei o que é para um policial militar poder obter o seu próprio imóvel. E o que representa para toda e qualquer pessoa num país como o nosso, onde as dificuldades são conhecidas de todos. Agora, uma coisa é certa, o gestor de condomínios, ele tem que ter uma visão
prospectiva, uma visão projetiva. Assim como você falou há pouco, né? Puxa, eu como engenheiro já sei o final da história. Eu e a doutora Leidiane também conhecemos os spoilers dessas histórias. E normalmente, quando a gente visita o condomínio, o cenário é este. Você não tem nada absolutamente formalizado. No entanto, eu queria trazer aqui uma notícia assim, alvissareira, né? Uma notícia positiva. Eu fui contratado algum tempo atrás, não faz muito tempo, para uma ação de expulsão de condomínio antissocial. E me foi muito grata essa experiência. Eu ainda não tive nem a prolação da decisão judicial, acredito que teremos êxito, mas eu quero dizer e enaltecer o papel dos gestores condominiais, que facilitaram muito o meu trabalho. Por quê? Número 1, eles tinham um histórico formalizado, documentado, de uma série de penalidades que foram aplicadas. Número 2, eu melhoraria um pouquinho só a aplicação dessas penalidades, lembrando da necessidade de nós observarmos o princípio da proporcionalidade. O que significa isso? Significa que se você aplicou uma advertência, em seguida você aplica uma multa. Mas mesmo esta multa, ela tem que ir subindo em grau para que você aponte para aquele infrator que ele está em discordância e normalmente eu até aviso, quando ele vai ser punido, que na reiteração da conduta, a próxima penalidade será ainda mais gravosa. E é importante que ele saiba que essa proporcionalidade vai sendo obedecida e aqui não houve exatamente, neste caso, uma proporcionalidade, mas pelo menos teve ali a aplicação de uma série de penalidades. Além disso, vários condôminos que foram ofendidos por esse morador antissocial, fizeram boletins de ocorrência. Então, eu tenho inúmeros boletins de ocorrência, o que significa evidência, o que significa formalização. Agora, pasme você, Maurício e querida Leidiane. Olha que bacana, que coisa maravilhosa. Eles fizeram uma assembleia, e nesta assembleia eles tiveram mais de 3/4 dos condôminos presentes. É bem verdade que não era um grande condomínio, um condomínio de quase 60 unidades, ainda assim, estiveram lá na Assembleia quase 50 moradores que viram e se irmanaram, se engajaram nessa luta e votaram pela contratação de um departamento jurídico pontualmente, ainda que pontualmente, para uma ação de expulsão de um condomínio social. Então, eu tinha um farto material, eu tinha vídeos, eu tinha fotos, e a minha inicial ela deve ter 54 laudas, né? Eu coloquei links, eu coloquei QR Code para o juiz ter acesso às imagens, eu depositei a mídia em cartório, então eu cerquei o magistrado e acredito que eu trouxe uma dificuldade, né, para ele não dar aquilo que eu estou requerendo em prol dos interesses do condomínio. Então, essa maturidade que esses condôminos demonstraram, ela me parece possível. Veja que eles fizeram isso sem assessoramento jurídico. Claro, teve ali alguns trancos e barrancos, podia ter sido melhor ainda do que foi. Então, quando você diz, Maurício, que a contratação de engenheiros, de estrutura de apoio jurídico é um benefício, eu diria a você que essa etapa já está superada. Já foi a época que era um benefício. Hoje é indispensável. Se você é síndico e você quer correr riscos, quer colocar o seu patrimônio em jogo, quer colocar sua liberdade em risco, porque, veja, eu estou aqui defendendo a tese, pois é, querida, eu estou defendendo a tese aqui de que não há um nexo causal da conduta da síndica. Mas veja, um delegado de polícia, no seu relatório, ele poderia muito bem colocar a síndica como uma pessoa indiciada. Um promotor de justiça, um pouquinho mais, digamos, audacioso, poderia também ter colocado a síndica ali como uma indiciada, como uma acusada, como uma processada, como ré num processo criminal. E essa síndica, em última análise, poderia perder a sua liberdade. Então, veja do que nós estamos falando. Então, já se foi o tempo em que você poderia, quem sabe, ter um engenheiro, quem sabe fazer inspeção predial, quem sabe
ter um advogado nas assembleias assessorando o condomínio. Essa etapa está superada. Portanto, os síndicos que hoje estão trabalhando nessa zona de risco, sem um assessoramento técnico adequado e apropriado, eles estão andando na corda bamba, eles estão jogando o jogo batalha naval. Só que eles são os navios que estão circulando nesse oceano, né? Os torpedos estão sendo lançados lá contra ele a todo momento. Então ele tem que ter a blindagem técnica, e a blindagem técnica vem a partir de experts, desses especialistas, de formar o seu time. E a partir de formando o seu time, ele avança, ele tem uma gestão profissional, mesmo sendo um síndico orgânico, mesmo sendo um síndico morador. Então, não importa se você é síndico dito profissional, se você é síndico orgânico, você tem que ter essa assessoria. Passou da hora que isso é um mero benefício, é uma mera hipótese? Não, isso é algo absolutamente indispensável para aqueles que querem fazer gestão em alta performance, para aqueles que querem agir dentro de práticas de elevada governança, não só de boa governança. Doutor Wander, eu tinha vários outros assuntos para tratar aqui, no sentido de buscar de levar aos síndicos essa informação, mas acho que o senhor foi perfeito. É exatamente esse o nosso entendimento aqui, e é exatamente esse o nosso objetivo, é levar ao síndico o que o senhor acabou de falar aqui, que foi perfeito. Infelizmente, eu acho que a realidade de São Paulo é diferente da nossa realidade aqui. Isso não é, a doutora Leidiane poderia até me completar, né? Mas eu acho que isso não é o nosso dia a dia. A gente tem brigado, lutado, e o programa Engenharia Predial tem exatamente esse objetivo, mostrar aos síndicos o tamanho da responsabilidade deles e tudo isso que o senhor acabou de afirmar aqui. Concorda, doutora? Concordo. É essencial hoje em dia, né, a contratação de assistentes técnicos especializados para poder dar esse suporte para o síndico. Eu queria só chamar a atenção para 2 pontos. Gradação da multa. Que o doutor Wander falou sobre o condomínio, embora não fosse assessorado, teve o cuidado de chamar uma assembleia e participaram dela 3/4 dos condôminos, que provavelmente definiram sobre a majoração da multa e sobre a contratação de um advogado especialista. Escolheram muito bem o doutor Wander para poder cuidar dessa causa. Porque, na prática, a gente às vezes chega em condomínios que eles fizeram o quê? Abriram o Código Civil, viram que tinha uma possibilidade de uma multa de 5 cotas e uma multa de 10 cotas, e o síndico não leu o restante, falando que é uma assembleia com quórum qualificado de 3/4 dos condôminos que vai definir sobre a aplicação daquela multa ou não, e recursos e tudo mais. E aí o síndico faz o quê? Vai lá e aplica. Então, assim, a gente precisa de ter uma assessoria técnica para poder te chamar a atenção para isso, porque, gente, tem uma coisa que eu ficaria muito triste se fosse síndica, aplicar uma multa inadequada e depois ver essa multa de uma pessoa que apronta dentro do condomínio sendo anulado judicialmente, porque você não teve o cuidado de aplicar ela de forma correta. Então, assim, síndico, esteja atento a essa gradação das penalidades e também aos quórums qualificados que a nossa legislação prevê. E sobre a questão da responsabilidade do síndico, o doutor Wander muito bem falou sobre a responsabilidade criminal, que eu acredito até pelo nosso histórico capixaba, que é pouco provável que essa síndica seja chamada dentro desse processo, mas eu vejo bem possível uma responsabilização civil, se a família, porventura, acionar essa síndica. E lembrando que essa responsabilidade ela pode ser pessoal, porque a síndica ela tinha o dever de agir, sabe? Ela poderia ter cumprido esse caminho e, de repente, talvez evitado, sabe? De deixar aquele morador numa atitude imediatista, né? Causada já por conta de estresse, 18 ocorrências pelo mesmo motivo de barulho, de chegar lá e falar, meu filho, baixa esse som aí que eu preciso descansar. E aí a gente acabar culminando nisso. Então, assim, eu vejo uma boa possibilidade de uma responsabilidade civil. Então, fica alerta aos síndicos de tomarem cuidado, de ter uma boa assessoria. E aí, nessa assessoria, uma boa administradora, um bom advogado, um bom engenheiro para poder assessorar,
para ele poder criar uma redoma, né, em volta dele de bons assessores para poder não ter problemas. Sem dúvida. Gostaria de... o Fábio acabou de nos mandar aqui uma colocação importante. O Luiz, da Vistopred, Excel, também grande parceiro nosso, fazendo a consideração de que toda essa comunicação ela precisa ter transparência, né? Então, seria fundamental que o síndico, ao gerir o seu condomínio, tivesse instrumentos, tivessem aplicativos, tivessem formas de dar conhecimento aos demais, né? Não ser simplesmente um livro que fica lá juntando mofo na prateleira do síndico, né? Para que houvesse exatamente o que o Dr. Wander comentou, participação de todos, né? Viver em condomínio, viver em comunidade é exatamente buscar um consenso, buscar um apoio, buscar aquilo que a gente, infelizmente, Dr. Wander fez deu uma informação aí que é o meu sonho, né? Você chegar numa GE e ver 60%, 70%, 80% do prédio lá. Quando eu faço a GE quase todos os dias, e o mais comum é ter 2, 3 gato pingado em prédios de 200 unidades, a gente tem lá 2, 3 pessoas, é uma coisa que chega a doer no coração, né? Não por mim, mas pelo próprio síndico, né? Que ele está sendo colocado lá, lançado aos leões, e ninguém dá a ele o apoio que ele precisa, né? Mas, de novo, eu repito, né? Eu gostaria de evoluir um pouco mais nessa conversa, mas as duas colocações do Dr. Wander e a doutora Leidiane foram perfeitas. Eu acho que a gente precisa emoldurar, botar uma moldura nesse programa e fazer com que ele chegue a todos os síndicos desse país, porque se minimamente os síndicos passarem a enxergar isso que nós colocamos aqui, ter esse cuidado, eu acho que eu já vou estar satisfeito no meu objetivo de levar essas informações, né? Por isso, e por também considerar que nós já estamos a 1 hora de programa, sempre a gente tem uns problemas de horário, né? O Sérgio pede sempre para não se estender muito, para não ficar uma coisa muito delongada, né? Então, mais uma vez, agradecer muito ao Dr. Wander, deixar à disposição dele para as considerações finais que ele quiser fazer, para os seus agradecimentos. Dr. Wander, por favor. Maurício, mais uma vez o meu agradecimento, né, estar aqui ao seu lado, estar ao lado da doutora Leidiane, é sempre um prazer e sempre um aprendizado para todos nós. E eu queria apenas acrescentar uma última lembrança, que ainda cabe muitas outras observações, mas eu acho que a gente precisa se lembrar que dentro da sua caixinha de ferramentas, o engenheiro tem lá as suas ferramentas, mas o advogado também tem, e o síndico também tem. E uma das caixinhas de ferramentas do síndico tem ali uma das mais importantes ferramentas, que é a convenção do condomínio, que é o regimento interno, que são as decisões que a Assembleia toma e viram atas, e essas atas criam normas jurídicas dentro dos condomínios. Então, lembrar que, por vezes, os regulamentos e as convenções podem estar servindo de embaraços para a sua própria gestão. Portanto, não basta ter uma convenção e não basta ter um regulamento interno. Eles precisam estar personalizados, ajustados, adequados, inclusive com instrumentos adequados para aplicação de penalidades. Eu tenho visto aí algumas convenções ou regulamentos que obrigam a aplicação de multa precedendo-a por advertência. Esta deve ser a regra, claro que sim, dentro de uma ótica de proporcionalidade. Porém, faltas graves não devem ser precedidas de advertência.
é a questão do reconhecimento da qualidade desta penalidade, que enseja uma aplicação de uma sanção mais elevada, mais gravosa, em virtude da sua condição. No entanto, tem convenções, tem regulamentos trazendo amarras, em que pese elas não me parecerem amarras absolutas, ainda assim, do ponto de vista formal, isso pode ser um obstáculo para a gestão. Então, é importante que esses documentos sejam revisados, sejam alinhados e sejam reconfigurados para a realidade de cada condomínio, tornando-se ferramentas calibradas e não ferramentas enferrujadas que não têm como serem utilizadas de forma adequada. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, doutora Leidiane. Perfeito. Doutora, fique à vontade. Maurício, queria te agradecer por esse presente novamente. É sempre uma alegria estar aqui, junto com grandes especialistas que sempre participam do programa. O doutor Wander falou muito bem sobre a importância de manter convenção e regimento atualizados. Lembrando que a dinâmica dos condomínios, elas mudam sempre, então a gente precisa de uma atualização constante desses documentos e falar sobre a importância também da participação dos condôminos em assembleia. Eu só tenho um cliente que participam todos os condôminos, mas é um condomínio com 11 unidades só. É o único, é a exceção. O normal é 15%, no máximo 20% de participação, e isso me entristece muito, porque se a gente analisa as pesquisas, o maior sonho do brasileiro é a casa própria, maior até do que ganhar na Mega Sena. E aí a pessoa adquire um patrimônio e não cuida daquele patrimônio. Então, assim, convidar as pessoas a participarem das assembleias, entender como é que funciona a dinâmica do condomínio, serem colaboradores do síndico na sua gestão e também fiscais quando necessários. Queria te agradecer mais uma vez, Maurício. Se você me permitir, convidar o pessoal para assistir uma Alinecast também, na quinta-feira, às 10 da manhã. É um programa com uma visão mais local. O canal do Maurício tem uma abrangência mais nacional. O nosso é capixaba falando para capixaba. A gente falando dos nossos problemas internos aqui. Então, fica o convite para os capixabas que estão nos assistindo aqui. Boa noite, Maurício. Obrigada, hein? Bom, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao doutor Wander, a doutora Leidiane, informar que em todo o programa ficou aí à disposição o nosso Instagram, tanto da Cioto quanto do doutor Wander, quanto da Leidiane. Tenho certeza que, também quanto eu, o doutor Wander e a doutora Leidiane estão à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento, que as pessoas que estão nos assistindo possam ter. Gostaria, acredito, doutor Wander, que nós estamos com uma agenda marcada, né? Se eu conheço bem o Sérgio, ele deve ter ele convidado. Então, dia 19 e 20, nós vamos ter em São Paulo o 5º CONASE, né? Que e a Expo Síndico está junto, né? Está aí, a Leonita está colocando, de 19 e 20, tá? Eu acho que tem um erro aí, Leonita. 19 e 20 de maio, em São Paulo. É só entrar lá, TV Síndico Online, ou CONASE, Confederação Nacional dos Síndicos. Nós vamos... Bom, que está meio confuso aí. Mas é 19 e 20, eu tenho certeza, nós vamos estar participando. Doutor Wander, muito provavelmente, também está. Eu esqueci de perguntar a ele antes. E o Sérgio está aí, está confirmado. É um encontro, pelo que me foi informado, previsão de 1.500 síndicos de todo o país vão estar presentes lá. O Sérgio Craveiro, que é o nosso patrocinador aqui, né, que nos permite estar trazendo esse programa ao ar, é a pessoa que vai estar à frente do CONASE. Eu tive no ano passado, foi realmente excepcional. Acredito que todos os síndicos que tiverem oportunidade e terem um grande aprendizado aí de estar participando, né? Também, aproveitando, amanhã a gente tem o nosso programa normal, né? Nós vamos tratar de obras em condomínio, vão ter a participação de 3 síndicos profissionais, síndicos bastante atuantes, né? Para a gente trazer aqui
a esse tema foi pedido por uma síndica que é uma síndica orgânica, mas que é bastante atuante, está tentando buscar o seu conhecimento, então a gente também atende a tudo que vocês nos pedem, né? Então, todos os programas que nós fizemos, são mais de 30, são em torno de 36, eles estão lá à disposição, inclusive este, no nosso Instagram, @engenhariaceoto, e vocês estão convidados para estar em São Paulo no dia 19 e 20, participando do 5º CONASE. Mais uma vez, Sérgio Craveiro, um grande abraço, muito obrigado pela sua concessão aqui que nos faz de estar trazendo essas informações. Dr. Wander Leidiane, muito obrigado, uma boa noite e uma ótima semana que está começando hoje, né? Grande abraço. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.